Olá, bem-vindos a mais uma das nossas aulas de português, ou melhor, microaulas, não é? Já sabem que isto não é exatamente uma aula completa, isto é só para vos mostrar as várias temáticas que podem ser abordadas na disciplina de português, no Exame Nacional de Português. E hoje já tenho aqui preparadinho as sequências textuais. O que são, não é? Nós usamos sequências textuais todos os dias. Porquê? Nós organizamos o nosso discurso, seja oral, seja de forma escrita, e são, no fundo, unidades que têm uma estrutura interna muito específica e que depois são dotadas de alguma autonomia, mas acabam por se relacionar entre si próprias. Podem, nestas sequências textuais, ser interrompidas por outras. No entanto, num texto é sempre incluído o determinado género da sua função, ou seja, o que é que nós queremos aqui perceber? Qual é a função destas unidades textuais? Podem ser narrativas, nós chegamos a ver, e há aqui uma aula sobre a narração, o texto narrativo, pode ser descritiva, dialogal, ou seja, um diálogo, explicativa ou argumentativa. E podem acontecer tanto em textos literários como não literários. Vamos começar então com a narrativa. A narrativa, como nós já sabemos, é a construção de uma intriga, contar uma história, contar algo pessoal ou algo também não pessoal. Logo, na estrutura que já vimos aqui, temos de ter sempre uma situação inicial, ou seja, daquilo que se parte da nossa história, quando está localizada no tempo, na ação, no espaço. Também a introdução de personagens, podem ser principais, secundários por aí fora. E depois temos a sucessão dos acontecimentos conforme o tempo, que vão dar um desencadeamento da ação-reação ao nosso texto. Por último, temos a nossa situação final, ou seja, o estado em que fica, depois desta situação inicial, desta sucessão de eventos, que conclusão é que vamos ficar. E na conclusão ou no final podemos ter uma situação fechada, ou seja, sabemos como é que todas as personagens, todas as histórias ficaram, ou aberta. E por último, às vezes, e isto é subjetivo, acontece muito nos contos, por exemplo, haver uma avaliação moral neste caso, ok? Quanto às marcas linguísticas presentes aqui nestas narrativas, os tais tempos de passado, pois estamos por norma a contar uma história que já se passou, expressões relacionadas com o tempo, com o espaço, e também há toda uma estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão, sempre relacionada com os referentes dos personagens, dos lugares e do tempo em que se passa a ação. Para isso é também ter necessária atenção os tais articuladores discursivos, as tais conexões temporais e causais. Aqui está um exemplo que peço-vos para lerem, vou deixar aqui para vocês lerem a tal. Aqui temos uma situação causal de eventos. Aqui está outro exemplo, aqui temos uma avaliação em forma de interrogação, não é? E aqui vemos eu, por exemplo, o tal referente que há bocado falei, eu, comigo, me, eu novamente, mu. Temos aqui sempre o referente a este pronome pessoal que é a primeira pessoa do singular. Quando vamos agora a uma sequência textual descritiva, obviamente descritivo vai descrever, e nós utilizamos muito isto. E há autores portugueses que utilizam imenso. Essa de Queiroz utiliza imensas sequências textuais descritivas. Caracterização, ou seja, ou por enumeração, neste caso pode ser a descrição de uma pessoa, pode ser a descrição de um local, pode ser a descrição de mil e uma coisas. Temos é que ter a noção das suas propriedades físicas, no caso de pessoas, propriedades psicológicas, e têm que ser relacionados sempre com outros referentes. Por norma, numa sequência textual descritiva, há sempre essa ligação através de metáforas, personificações, metonímia, ou seja, faz parte da tal caracterização que fazemos das personagens. Quais são as principais marcas linguísticas que vamos ter? Verbos copulativos, ser, estar, permanecer. Boa, já me disseram todos. Sempre, por norma, conjugados no presente ou imperfeito. Uma ação que acontece agora ou que começou no passado, mas é contínua. Também temos as tais estruturas de modificação nominal. E aí vamos inserir adjetivos, orações relativas. Ok? Não se esqueçam disto também quando estão a fazer o vosso texto descritivo. Advérbios de grau e de modo. As tais relações moronímicas, ou seja, o parto todo, nós temos a mão e temos o mindinho, temos o anular, o meio, o indicador e o polegar. Lembrem-se sempre disto. E o vocabulário muito expressivo. E aqui, atenção,
se estamos a descrever uma pessoa, principalmente na parte psicológica, atenção aos sentidos, aos sentimentos, aos cheiros, ao que ouvimos da pessoa, à voz da pessoa. E obviamente vamos ter articuladores ligados aos aditivos, ou seja, aos adjetivos e também aos enumerativos. Aqui também podem ver alguns exemplos em que temos a tal introdução sobre o ser e como é a sua descrição. Temos aqui 2 exemplos também que eu peço depois que leiam com mais atenção. E passamos para a próxima sequência textual. Dialogal, como o próprio nome indica, está aqui presente um diálogo, ou seja, temos 2 ou mais pessoas que trocam ideias. Por norma, esta sequência é usada no discurso direto, mas também no discurso indireto livre. Chama atenção aqui para um autor, que é assim 12º ano, que é o nosso Saramago, quanto à forma como ele introduz o nosso discurso direto, ou discurso indireto, ok? Relativamente à maneira como ele utiliza a sua pontuação. Mas depois podem ver na aula sobre ele como é que iremos fazer. Quando estamos a falar de um diálogo, tem que haver uma abertura, tem que haver um início. Ou seja, neste caso, sobre o que é que estamos a dialogar, qual é a temática, qual é a pergunta, qual é a premissa que parte do nosso diálogo. E por último, o fecho. O fecho pode ter vários tipos de conclusões. Se estamos a falar de ter um diálogo em que haja posições opostas, que tipo de conclusões é que se chega? Marcas linguísticas, as formas de tratamento diferem, obviamente. Se estamos a falar de 2 amigos, estamos a falar de alguém, um patrão empregado, por exemplo, ou como acontece em muitas obras que nós temos, que foram escritas em outros tempos, alguém de um estatuto social superior, portanto temos essa noção. Assim como as saudações e as despedidas, que também refletem o tipo de ligação que existe entre os interlocutores. Aí, obviamente, os elementos deíticos também têm a sua importância, assim como os típicos de oralidade. Se estamos a falar de um estatuto social mais superior, os típicos de oralidade vão ser mais elevados. Enquanto se estamos a falar, por exemplo, de população mais baixa, vamos ter um tipo de linguagem muito mais ligada ao calão, por exemplo. É necessário aqui também haver as 6 expressões de cedência, por favor, não é? E a retoma da palavra. Aqui temos alguns exemplos, que podem ver as boas tardes, senhor, boas tardes, as indicações, os pedidos, as perguntas, as tais respostas. Aqui no outro exemplo, novamente, gosta do quarto. Este por acaso é um exemplo de Saramago. Aqui podem ver a tal questão da pontuação. Este é o ano da morte de Ricardo Reis. A pergunta e depois a resposta. Sempre atenção. Eu passo a vida a chamar a atenção quando a Saramago, apesar de serem obras fantásticas, mas para terem essa noção. Depois, nesta sequência textual, chegamos às explicativas. E nas explicativas, obviamente, que há alguém que é especialista em determinado assunto e que nos vai explicar, ou não é bem explicar, é falar. Aqui, por norma, estas explicativas estão mais nas enciclopédias, nos dicionários, nos artigos científicos, e é exatamente para mostrar, ou mesmo nos publicitários, para mostrar que cá também nos textos literários, mas também não literários. E aqui passamos, obviamente, inicialmente com a tal constatação inicial de um problema, a apresentação do tal fenómeno, por exemplo, a teoria heliocêntrica da diferenciação da teoria geocêntrica, o problema que pode ser levantado, o questionamento, e aqui temos o como ou o porquê, e depois passamos para a resposta, a resolução, onde temos as razões que explicam o fenómeno e as relações entre o mesmo. Aí passamos às tais conclusões. Marcas linguísticas do mesmo. A linguagem objetiva e assertiva, o predomínio de um vocabulário mais técnico, mais científico, ligado ao tema que estamos a falar, e os verbos na terceira pessoa, construções impessoais. Temos uma linguagem mais encadeada e também mais profissional, por assim dizer. Aqui podem ver alguns exemplos. Aqui está um, aqui está outro. Depois temos as sequências textuais argumentativas. Eu vou argumentar a minha defesa. Atenção, as argumentativas temos que defender aquilo ou persuadir alguém a acreditar naquilo que queremos. Eu estou a argumentar, isto está muito ligado também com a filosofia dos argumentos, o enunciado que eu quero. Eu quero que as conclusões e as premissas cheguem ao meu argumento, que seja defendido. Obviamente que eu aqui vou utilizar verbos que transmitem tal relação e efeito entre aquilo que eu estou a defender, neste caso causar, provocar ou motivar. Expressões também de modalidade, inclusive os modos verbais, o presente e o futuro do indicativo e a forte presença, obviamente, de articuladores discursivos.
Estamos aqui a falar justamente utilizados argumentativos pelos políticos. Agora lembrando-me bem, tenho aqui um exemplo, outro exemplo, e por aqui ficamos hoje. Já sabem, isto é só um bocadinho do que nós temos aqui para vos oferecer no nosso canal do YouTube da DS Academy. Entrem em dsacademy.pt, o link está aqui debaixo dos vídeos para mais informações, para aquilo que necessitam acima de tudo. Não só português, mas nas outras disciplinas. Nós temos cursos online, nós temos e-books, temos as nossas aulas, portanto, isto é só um bocadinho daquilo que temos para vos oferecer. Estamos à vossa espera. Até à próxima!